Boa noite, vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz. Fluminense 2, Internacional 0. Oi, Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória, parabéns pela seleção. O Fluminense fez um excelente primeiro tempo, impecável. O segundo tempo, o Inter veio atrás de reverter o resultado, mas mesmo assim o Fluminense controlou bem o jogo. Eu queria que você falasse que você teve uma hora que você falou, não sei se foi com o Keno ou com o Marcelo, e logo depois saiu o gol. O que você falou naquele momento? E queria também que falasse sobre um pouco do Martinelli, que foi muito bem hoje. Primeiramente, obrigado. E no lance do Marcelo, a gente tinha uma jogada de escanteio, tinha duas possibilidades de fazer a jogada, a gente selecionou, ele acabou escolhendo a melhor, e foi por conta disso, foi para organizar a jogada de bola parada. E a primeira pergunta foi quanto o jogo? Não, foi quando você falou com o Keno, logo depois saiu o gol. Então, isso eu falei agora, foi a outra pergunta, só essa? Não, do Martinelli. Do Martinelli. Não, para mim é uma alegria muito grande ver o Martinelli fazendo o gol e sendo aplaudido pela torcida. É muito difícil ser jogador de futebol, já por isso muitas vezes. Não é fácil suportar jogar com o estádio cheio, as pessoas vaiando. O Martinelli é um jogador prata da casa, que tem inúmeras qualidades como jogador e como pessoa. E a gente tem que procurar apoiá-lo para ele demonstrar para a torcida. Eu entendo perfeitamente vaia de torcedor, acho que o torcedor tem todo o direito. Quando eles têm um instinto maior de aplaudir, você pode ter certeza que ele está ajudando o time, principalmente os jogadores mais jovens, mas não só os jogadores mais jovens. Não existe jogador ruim jogando em time grande como o Fluminense, ou o Flamengo, ou o Vasco, ou o Corinthians. E a gente viu aí um tempo atrás, o Felipe Melo era um alvo constante de críticas, hoje é um jogador praticamente reconhecido pelo torcedor, muito importante para o time, como sempre foi. O Samuel Xavier, quando eu cheguei aqui, da mesma forma. O Caio Paulista teve um grande momento aqui, mas por conta das inúmeras vaias que ele sofria, a gente teve que ceder para ele poder brilhar em outro lugar. Ele está brilhando no São Paulo. Então, quando o torcedor ele consegue entender um pouco mais, assim, facilita para o jogador, porque é difícil jogar sobre vaias, e o jogador também tem que saber que isso é um direito do torcedor, e quando isso acontece a gente tem que trabalhar, fazer o que o Martinelli fez, saber respeitar o torcedor e jogar bem, procurar fazer o melhor, e hoje foi premiado com um gol que alegrou a torcida e fez que a torcida gritasse o nome dele. Então o Martinelli, para mim também pessoalmente, foi um grande gesto torcedor e uma bela partida do Martinelli. Diniz, Gabriel Amaral, Rádio Tricolor, parabéns pela vitória, pela convocação também para a seleção. Queria falar um pouquinho de tática. O jogo contra o São Paulo, o jogo passado, acho que foi o grande extremo de uma coisa que vinha acontecendo recentemente, que era do Fluminense com a dificuldade para sair com a bola. O adversário conseguia marcar no alto, o Fluminense tinha uma dificuldade, às vezes tentava a bola longa. O Eduardo falou até um pouquinho sobre isso lá no Morumbi. E hoje a gente viu o Fluminense com até uma facilidade saindo contra o Internacional. Eu não vou perguntar um fator só, porque eu acho que podem ser vários. Você mesmo já falou que algumas vezes, a gente às vezes tenta achar um fator só e quando são vários. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses fatores que fizeram o Fluminense hoje ter mais essa fluidez na saída de bola. Se foi o Internacional, a postura dele, se foi ter o quinteto defensivo todo completo, se a confiança de jogar em casa, porque o Fluminense é um dos melhores mandantes do campeonato. A quais fatores você atribui, ou foi só hoje funcionou e nos últimos jogos não vinha funcionando? Eu acho que tem um pouco de tudo que você falou, mas preponderantemente, contra o São Paulo, foi um jogo que eu não acompanho rede social e nem internet, muito pouco mesmo, e agora praticamente nada, né? Para eu ficar meio isento e poder tocar a minha vida da melhor maneira possível. Mas provavelmente as críticas que a gente recebeu contra o São Paulo, elas foram até insuficientes, porque o time merecia todo tipo de crítica. A maioria delas, assim como sempre, aponta muito no lugar errado, né? Que é a crítica fácil. Então o problema era sair jogando. E eu estou escutando isso faz 14 anos. Eu saí do Votorati, estou no Fluminense e hoje estou inteiramente na seleção brasileira. Mas as pessoas não aprendem. Se acontecer de novo, vai botar a culpa onde é parte da solução, a parte tática. Então hoje eu acho que preponderantemente o time ele entrou muito agressivo, muito solidário,
Jogar futebol, a parte tática, para mim, é quando as relações humanas elas conseguem, dentro do campo, acontecerem. O nosso jogo é um jogo muito solidário. Precisa de muitas coisas, precisa de vontade para fazer, precisa de disposição para fazer, precisa de inteligência para fazer. Então essas qualidades humanas, elas faltaram no jogo de São Paulo. Aí a parte tática ela não funciona. Quando falta essas coisas, a parte tática não corrige. Essas coisas, quando tem, ela corrige falha tática. Mas falha tática não é corrigida, falta de interesse em ganhar, a parte tática nunca corrige esse tipo de falta. Ao contrário, sim, quando a gente está com muita vontade, muito focado, jogando de uma maneira solidária, a gente pode errar alguma coisa taticamente, porque a gente errou hoje. Taticamente sempre tem erro, mas a gente corrige de uma outra forma. Porque essas coisas são mais importantes que a parte tática. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco de comportamento. Você sabe que você é um cara que eu respeito muito. E eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos. Não sei se vai adiantar muito, mas acho que é obrigação minha como pessoa falar. Tá? Aí 15 dias atrás, se as pessoas achavam que o ambiente era muito ruim no Fluminense, não jogaram um pó mágico e ficou bom. Então sustentem as coisas que vocês falam, porque não fica ao sabor das vitórias e das derrotas, porque é muito ruim viver assim, Gabriel, muito ruim. A gente fazer mais do mesmo, uma sociedade doente, que fica vendo isso. Essa maldição do resultado, então não pode perder, porque se perder todo mundo é ruim. Aí quando o torcedor faz o que faz, acontece esses casos que a gente vê que extrapolam, a gente acha que ninguém tem culpa. A culpa é só de quem está fazendo. Todo mundo alimenta esse tipo de coisa. Aqui o ambiente nunca foi ruim, eu te falei mais uma vez, eu acho que alguém falou que se sustentou. Eu não sou um cara de mentir. Ambiente ruim nunca teve. Como é que o ambiente vai ficar bom do dia para o outro? Só porque ganhou ficou bom? Muito pelo contrário, o ambiente é tão bom, mas tão bom, que ele soube saber passar essa fase tão ruim que o Fluminense passou, que está passando ainda, de hoje, aí tem de Flamengo domingo, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí se perdeu o jogo, e aí acontece alguma outra coisa do outro jogo, que pode ganhar, perder ou empatar todos os jogos. Aí o ambiente vai estar ruim, aí a gente vai arrumar coisas assim, você não se dá bem com o pessoal da comissão permanente, pô, não tem sentido uma coisa levantar esse tipo de questionamento. Aí você pega fontes assim, já falei mais de uma vez, penso que, como leigo, falando de jornalista, se o médico é curar, o jornalista é apurar a verdade. Então, assim, se é muita coisa que não é verdade, isso vai ficar alimentando o torcedor de desinformação. Então, a gente presta um mau serviço para a sociedade quando faz esse tipo de coisa. E não é bom viver desse lado assim. Isso é o que faz a gente perder muito jogador de futebol, a gente perder treinadores, que assim, que vai fica aquele ambiente ruim, e aí se sai e acontece uma sequência de resultados ruins, sai o treinador, sabe o que fica aparecendo? A verdade que não era. Aquilo vira verdade. E nunca foi verdade. Por que a gente não muda? E o dia que for vai ser, mas vai apurar, porque não foi. Absolutamente não foi. Eu jamais ia chegar aqui e falar isso se tivesse acontecido o que foi noticiado. Jamais iria falar. Ia deixar passar. Poderia ser que eu não falasse nada, ou confirmasse, mas assim defender, não. Então aqui nunca teve ambiente, pode ser que um dia... Eu nunca tive ambiente ruim no Fluminense, nem em 2019. Que a gente perdeu, muito pelo contrário. O ambiente é bom, as pessoas são boas, os jogadores são solidários, o Marcelo está cada vez mais inteirado com o time. E é isso que a gente tem que falar. Então, assim, lá atrás, assim, se for mesmo isso que eu estou falando, pegue e divulgue com a mesma ênfase que você e outros assim colocaram naquela semana, porque assim, senão não tem graça. Senão a gente fica ao sabor do resultado, ao sabor do resultado, ao sabor do resultado. Aí quando ganha é bom e quando perde é ruim. Quando ganha é bom, quando perde é ruim. Isso está sendo muito ruim, faz muito tempo o futebol brasileiro. Você sabe que eu te respeito, que eu gosto de você, eu te trato com educação. Mas quando você faz esse tipo de coisa, parece que não, mas você acaba contribuindo para uma coisa que pode acontecer e terminar numa coisa ruim que talvez você nem queira. E eu quero o melhor, não só para você, mas para todo mundo que está aqui. A minha relação com vocês é ótima, eu não sou de responder jornalista. Eu fui muito criticado na minha carreira inteira, muito criticado. Nunca fiquei assim com o embate, eu acho que as pessoas falam o que querem e eu vou fazendo aquilo que eu acredito. E vou seguir assim. Tá? Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabenizar pela vitória. Victor Rockenbach, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Então, Diniz, no segundo gol do Fluminense, a gente vê o Martinelli fazendo facão, né, indo para o primeiro pau para testar na cobrança do Marcelo, como um elemento surpresa no segundo gol do Fluminense. Isso foi uma jogada que foi treinada? Foi um improviso de campo? Como é que aconteceu essa jogada? Conta pra gente. Uma jogada que foi treinada. Foi isso que eu chamei o Marcelo para a gente decidir. Na mesma situação da batida do Marcelo, tinham 3 possibilidades. E aí selecionou, acho que é a melhor possível e acabou saindo o gol. Mas foi uma jogada treinada. Diniz, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Sou Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes.
Hoje foi seu primeiro jogo à frente do Fluminense, logo após de se tornar oficial você como técnico interino da seleção. Quando foi divulgada a escalação e quando apareceu o teu nome no telão, uma parte da torcida do Fluminense vaiou, uma outra parte aplaudiu. E logo após o final do jogo, você puxou a fila dos jogadores do Fluminense, puxou os aplausos e a maior parte do estádio gritou pelo teu nome, te aplaudiu também. Como é que foi para você vivenciar esse mix de sensações nos últimos dias? Porque muitos torcedores ficaram insatisfeitos, né, por você estar tendo essas duas funções, mas como é que foi para você vivenciar tudo isso nos últimos dias, Diniz? Então, na realidade, eu não ouvi as vaias porque eu estava no vestiário, então só fiquei com a parte boa. Então não posso falar da parte ruim. Mas eu entendo o torcedor, assim, ficar chateado e faz parte do jogo. Mas eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito respeito ao Fluminense e à seleção. Acredito firmemente que tomei a melhor decisão. Diniz aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Diniz, duas perguntas rápidas para você. Primeiro, falando um pouco da parte tática ali, eu reparei muito que o Lelê hoje, ele estava como se fosse um segundo centroavante com o Cano, né? Entrando muito na área e deu uma movimentação diferente ali para o ataque, acho que até confundiu a marcação do Inter. Queria saber se para você funcionou legal, foi como você pensou essa formação, né? Essa tática de dois centroavantes, e queria só te perguntar rapidinho, Diniz, porque entre as pessoas que comentaram sobre a sua situação de assumir a seleção e o Fluminense, dos personagens do futebol, um deles foi o Mano Menezes, que falou que acha perigoso. Queria saber se essa declaração chegou até você e como é que você recebe ela. Alguém me falou alguma coisa, não sei se usar esse termo, mas assim, cada um tem uma opinião, entendeu? Se essa opinião do Mano é a opinião do Mano. E na vida quem não corre risco nenhum, mais risco está correndo. Eu sei, estou claro assim, estou em paz comigo, então o Mano pode achar isso e eu posso achar que é uma grande, como eu acredito, eu acredito que é uma grande oportunidade, acredito que é um prêmio, acredito que é um sonho se realizando, é um monte de coisa positiva. E que pode ter algum perigo, viver, já falei isso uma vez, como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber viver. Em relação ao Lelê, tudo aconteceu de maneira muito positiva. Acho que o Lelê deu muita mobilidade para o time, não só na questão de ter muita presença na área, como teve no gol, acabou no gol do Samuel, ele foi uma figura importante ali de estar dentro da área. Deu muito facão, ajudou muito na marcação, é um jogador muito forte, um jovem que não teve base no futebol, que fez uma campanha brilhante pelo Volta Redonda, e está se ambientando com esse futebol que a gente milita, eu e vocês, que não é o mesmo futebol do Volta Redonda, porque jogar em time grande é essa coisa da pressão, de você ter que dar resultado o tempo todo, se você não joga bem, você não presta. Então ele está se ambientando, a gente está dando todo o suporte, e eu acho que é um jogador que tem um futuro belo pela frente. Diniz, boa noite. Voltando um pouco no tema da pergunta da seleção, uma imagem que viralizou foi você no apito final jogando um coração para o torcedor. Queria que você falasse mais sobre isso e qual mensagem você quis passar para o torcedor com aquele momento. Eu não quis passar, na verdade eu não pensei em passar mensagem, Marcelo. Eu só fiz o que eu tenho vontade de fazer. Eu já falei mais de uma vez, eu sou extremamente grato à torcida do Fluminense. Gratíssimo. Não tenho queixas, até aqueles que eventualmente ficaram chateados ou com receio de alguma coisa. A torcida como um todo me abraçou de uma maneira muito grande, me ajudou muito aqui em 2019, tem me ajudado muito. Então tudo isso que está acontecendo na seleção, a torcida, a gente tem que ficar um pouco feliz junto comigo, porque ela é parte importante disso. Se ela não tivesse me acolhido da maneira que me acolheu, a gente não sabe como é que seria isso tudo. Desde que eu estou aqui, a torcida tem sido um grande aliado, uma grande aliada do time e uma grande aliada minha, de maneira especial. Falei o que eu tinha que falar na coletiva, a oportunidade surgiu num momento em que eu não pensaria em sair do Fluminense, porque eu queria continuar esse projeto até o final do ano, não achava justo, e do jeito que aconteceu, eu achei bastante justo e eu achei a coisa exata para se fazer nesse momento. Mas a torcida é uma torcida que em relação a mim pessoalmente, é uma torcida que consegue enxergar do meu trabalho, coisa, já falei mais de uma vez isso, coisa que as pessoas que militam no futebol, às vezes até na imprensa, não reconhecem, não conseguem ver aquilo que está acontecendo. E por algum motivo subjetivo, até a torcida do Fluminense, desde 2019, ela enxerga aquilo que é o meu trabalho de uma maneira diferente. Então eu tenho muita gratidão por ela.
Diniz, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Uma questão, você mencionou numa resposta anterior elementos diferenciais aí do jogo para o São Paulo para esse, como, por exemplo, vontade para fazer, uma linha de mobilização. Jogadores antes, no ciclo anterior da seleção, eles tinham aquele buzz assim, nossa, o Tite está no estádio me vendo. E essa relação sua com o Fluminense agora, você está vendo os caras todo jogo. Então, todo jogo, o técnico da seleção ou do clube está ali ao mesmo tempo observando os caras. Você entende que pode ter um fator a mais aí ao seu favor nesse caso, de ter sempre o time mais mobilizado, como teve hoje, já que você, ao mesmo tempo que é o chefe imediato, pode ser o chefe que vai projetá-los para alguma situação na seleção brasileira? Eu não entendi muito o que você falou do Tite, no fundo. Eu citei o Tite porque, por exemplo, quando o Tite costumava visitar os estádios, né, tinha aquele buzz, aquele alvoroço, nossa, o Tite está lá em cima, está me vendo, o jogador talvez pudesse ter um efeito motivacional a mais. No seu caso específico, você está ali na beira do campo, né? A observação é simultânea, óbvio, com a raiz da sua função nesse momento. Então, você acha que pode talvez passar a desfrutar de uma mobilização talvez mais constante do time, como você mencionou numa questão anterior? Mas se isso tiver fundamento, o adversário deve ficar mobilizado, né? Então assim, não acredito muito nisso, não. Sinceramente, eu acho que não foi isso hoje, não vai ser isso. O jogador acho que vai entrar pensando nisso, acho que entra para fazer o melhor. Eu não creio que isso aconteça de uma maneira que determine alguma coisa. Pode até passar por outro jogador, mas de maneira geral, acho que não acontece. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Semana passada, o Eduardo Barros ele falou até na coletiva contra o São Paulo que agora, nesse mês, né, o Fluminense vai ter semanas cheias para trabalhar e que o Fluminense não estava conseguindo ter isso, até quando teve aquela pausa para a data FIFA, foi mais para recuperar os jogadores do que para exatamente conseguir fazer os trabalhos de correção, taticamente, né? E agora você começa essa primeira semana tendo esse trabalho. O que você já conseguiu trabalhar essa semana, que você já consegue ver o time em campo, já consegue ver o trabalho já com esse tempo maior para descansar o time para poder trabalhar, você já projetando já o mês inteiro que você vai ter, esse mês todo, né, de semanas livres para conseguir ter mais esse tempo com o time? Para mim, ter semana livre sempre é bom. Sempre. Procuro aproveitar da melhor maneira possível. Aquela primeira, a data FIFA, a última, a gente treinou pouco e recuperou muitos jogadores. Tinha feito não sei quantos jogos de sequência, tinha muitos jogadores no DM, muitos jogadores fadigados que precisavam de descanso. Essa semana, diferente daquela, a gente conseguiu dar uma folga de 2 dias para os jogadores e treinamos, igual eu falo carioca, a vera. Treinamos muito, muito mesmo. E com semanas cheias, a gente treina muito e chega e sabe tirar o pé na hora certa para chegar no jogo em boas condições de fazer um bom jogo como hoje. Isso não quer dizer que isso é o que vai determinar o resultado do jogo, é uma coisa aleatória. Tem mais gente que vai ter semana cheia para trabalhar. Mas a gente sabe aproveitar e a tendência do time é ganhar mais condição. A gente também tem o retorno de alguns jogadores que já estão no DM se recuperando. Então, essa semana cheia para mim é um grande alívio e uma grande oportunidade para melhorar o time. Diniz, boa noite. Duda, do Grupo Globo, Sport TV. Queria que você falasse um pouquinho sobre os laterais. Marcelo, Samuel Xavier, o que os dois têm de importante, mudam no teu time quando eles estão em campo? Os dois fizeram uma partida muito boa hoje. Então, o que eles trazem para o teu esquema e para o Fluminense? São dois jogadores com carreiras bem diferentes, é verdade, mas que jogam muito bem. E o Samuel, desde a minha chegada aqui, ele passou a ter uma regularidade, uma importância crescente no time. E ele participa, ele é um jogador que está num grau de confiança alto. Eu tive a oportunidade de treinar o Samuel no comecinho da carreira dele, em Jundiaí. Ele tinha 18 anos e eu que botei ele na lateral, que ele era meia. E reencontrá-lo aqui, eu acho que facilitou, porque aquela semente ficou nele, da mobilidade, de poder saber aproveitar os espaços, de sentir confiança também naquilo que eu proponho para ele fazer. E eu fico muito feliz dele estar vivendo esse momento e gozar desse prestígio que ele gosta da torcida. E o Marcelo é meio que um caso à parte. Para a gente é uma honra ter o Marcelo aqui, ter um dos melhores jogadores que a gente viu jogar nos últimos 15 anos. É o que eu acho. Sempre achei, era um cara formidável para jogar, ver ele jogar.
E tê-lo aqui é muito dignificante para o Fluminense. E ele está cada vez mais interessado. Marcelo, essa semana, ele fez uma semana de um garoto. Ele treinou todas as sessões do começo ao final. E jogou 90 minutos, primeira vez que ele não saiu. Pediu para não sair. E eu acho que o que o Marcelo precisa é estar sentindo bem e ter prazer em jogar. Porque ele é um jogador de bola muito mais que um jogador de futebol. Ele gosta da bola. Ele gosta de fazer aquilo. Se ele está no campo, ele fica com a bola, ele e a bola, brincando, fazendo malabarismo, leva os filhos para brincar. Então ele é um típico jogador brasileiro que é apaixonado pela bola. E dotado de uma técnica e um talento no quilate assim, mais elevado, na última prateleira, acredito, do futebol do mundo. Então pra gente é muito bom tê-lo aqui e ele recuperar esse prazer de jogar. E tem tudo aí para terminar essa temporada jogando muito bem. Dedé Nelê, Web Rádio Fluminense, canal Fluminense, parabéns pela vitória, parabéns por sair da seleção. Me permite fazer 2 perguntinhas bem rápidas. A primeira, queria suas primeiras impressões sobre o Léo Fernandes, né, o jogador que chegou aí agora para te ajudar na janela aí. E a segunda, como que você vê sua ida para a seleção, com aquele momento que o Fluminense vivia em 2019, bem diferente dessa construção do novo Fluminense? Como é que você enxerga isso para o mercado no modo geral? Sobre o Léo Fernandes, ele chegou bem, treinou também praticamente todas as sessões de treino essa semana. Acredito que para o jogo do Flamengo ele vai estar à disposição para nos ajudar de alguma forma. Em relação a essa pergunta da seleção, eu não entendi muito bem. Esse momento que o Fluminense vive hoje, você indo para a seleção brasileira, bem diferente daquele momento de 2019, que você saiu daqui jogando bem, mas você teve que sair pelo momento que o resultado não acontecia, né? Como é que você vê isso hoje para a construção desse Fluminense novo? Eu acho que a construção ela está sendo muito bonita e feita com muitas mãos. E talvez as mãos mais importantes é o apoio do torcedor tricolor. A gente vê o Maracanã cheio de tricolores assim, era uma coisa que não era muito uma coisa constante, né? Uma coisa meio rara. E do ano passado para cá a gente vê essa casa aí cada vez mais cheia. Hoje mesmo, assim, um público muito bom na Libertadores, vindo um torcedor acompanhando o time de maneira maciça. Eu acho que esse resgate no torcedor é uma coisa que chega até a me emocionar às vezes, no sentido de ter tanta gente, receber tanto carinho e os caras estarem ali. Isso motiva muito o time a poder entregar bons resultados para o torcedor e fazer com que ele sinta orgulho daquilo que ele está vendo. A gente nunca pode prometer resultado, a gente nunca sabe quem vai ganhar os campeonatos, nem quem vai ganhar a partida. Mas trabalho, a gente está fazendo um trabalho com muita dedicação, trabalho árduo, os jogadores se entregando cada vez mais e entendendo que a gente precisa trabalhar muito para poder obter bons resultados e entregar esse tipo de sentimento positivo para o torcedor. Diniz, eu queria abordar um tema com você que é bem chato, corriqueiro, acho, nas mesas redondas e tal, porque hoje o Keno vinha fazendo uma partida espetacular. Para mim, ele foi um dos melhores do Fluminense. E no lance que ele recebeu o 3º cartão amarelo, que me surpreendeu, ele começou a socar o chão com raiva, né, naquele lance, porque ele sabia que tinha um Fla-Flu logo em sequência e que ele, se recebesse o 3º cartão amarelo, ia estar fora. E eu vi o lance mais de 2 vezes na televisão e nem falta ele fez. Então eu queria que você falasse a falta que ele vai fazer nesse Fla-Flu e como ele ficou no vestiário depois do jogo por conta daquele lance que, para mim, não houve falta, acho que para a maioria das pessoas também não houve, que tirou ele do Fla-Flu. Acredito que foi um lance, foi um equívoco da arbitragem, mas a gente tem que saber respeitar. A reação do Keno foi a maior indignação possível, e o Keno, se você saber a verdade, o Keno estava chorando após o jogo por estar fora do jogo, do Fla-Flu. É isso. Ok, gente, obrigado. Valeu. Boa noite. Um abraço aí, tchau pra vocês.